Tudo bem, gente? Vamos lá, bem-vindo a mais uma aula. Agora eu vou te entregar um conteúdo muito recente, muito legal, que é o TikTok Ads. Mas vou tentar tornar isso bem simples, porque quase tudo que tem aqui já existe no Facebook, no Google, no Pinterest, no LinkedIn. Então não vai ter muitas novidades para você. As novidades estão em onde estão os botões, mas as funcionalidades são praticamente as mesmas. Então vamos lá, bem tranquilo, ó. Entrar no tiktok.com, tá? Se você tiver dúvida que eu tô nele, eu vou clicar aqui de novo, tô na página principal do TikTok. Aqui é o feed, tá? Então posso correr os feeds normalmente e posso ajeitar ele. Do seu lado esquerdo aqui, ó, você vai encontrar um item chamado anúncio, anunciar no TikTok, tá vendo? Quando você clicar em anunciar no TikTok, ele vai te falar simplesmente o seguinte: criar uma campanha agora. Eu já criei o que a gente chama de BM lá no Facebook. Então existe um gerenciador de negócio no TikTok. Você vai criar tranquilamente, o que é? Login, senha, e aí você vai aparecer esse botão de criar agora. Quando você clica em criar agora, a gente vai para um painel que é subdividido quase que exatamente como o Facebook. Ele é subdividido em campanhas. Ó, vou fazer meu login aqui, gente, é bem simples. Ó, vou fazer login pelo meu próprio TikTok, tá? Tá aqui falando que eu tenho que concordar com as políticas de privacidade e tal. Eu fiz meu login pelo próprio TikTok. Eu não fico criando 10 logins para uma mesma plataforma, tudo bem? Tá falando que se eu autorizo as políticas e tal, tá tudo certo. Então até aqui, cara, a verdade é o seguinte: se você não concorda, você não anuncia, então você só tem que concordar. Beleza? Vamos lá. Eu vou te passar algumas coisas, uns truques. Aqui é o seguinte, é a minha conta de anúncio, tá, gente? Ó, se eu tivesse mais que uma conta de anúncio, apareceria aqui, ó. Tudo bem? Então, ó, só para você entender, eu tô mexendo com essa aqui, ó, Central de Engenharia de Tráfego, que é onde eu hospedo o nosso curso. Beleza? Vamos lá. Ó, ele demora um pouquinho e uma das sacadas mais importantes que você tem que saber é que hora ele vai aparecer em inglês, hora em chinês. Então toda hora você tem que recorrer ao botão que fica aqui, ó, canto superior direito, linguagem. E eu gosto de trabalhar em português. Se for uma opção sua trabalhar em inglês, respeito profundamente e tá tudo certo. Eu gosto de trabalhar em português. Então, ó, tá aqui em português. Eu vou fazer uma campanha exatamente para o quê? Para esse curso que a gente tá divulgando, beleza? Então vamos lá, ó. Lembra que a gente tem aqui, ó, um menu principal. Nesse menu principal tem os ativos. O que é? O evento. Nada mais é do que o pixel. Quando você clica em evento, ele fala para você o seguinte: vamos criar o pixel e configurar um pixel, tá vendo? Ó? Eventos de web. Se você colocar em gerenciar, ele vai para você eventos de web. Aqui eu já tenho meu pixel. Se eu quiser criar e configurar um pixel, eu tenho aqui um botão de criar e configurar. Eu não vou apagar esse meu pixel agora para criar outro para você, porque vai atrapalhar minhas campanhas lá. Mas eu vou gravar uma aula especificamente de como criar e configurar pixel no TikTok Ads, beleza? Por enquanto eu estou só te apresentando os menus superiores. Criativo, o que é? A sua central de criativos nada mais é do que, vamos dizer assim, onde está hospedado as suas coisas, os seus criativos e o que você já usou. Então no meu tá aqui, ó, tá vendo? Se eu quiser aumentar a resolução, ele me dá um mini editor. E se eu quiser criar um através das ferramentas dele, ele me dá aqui. Eu normalmente crio sempre fora e faço o upload para a plataforma. Então é super tranquilo. Audiência, nada mais é do que o lugar onde cria os públicos. É muito legal você saber que os públicos do TikTok Ads, em geral, eu trabalho com um público amplo. Por quê? Porque ele ainda não está bem definido essa parte de criar públicos, ó. Quando você vem criar públicos, você tem audiência customizada e semelhante. Igualzinho no Facebook, ó. Tá vendo? Vamos colocar aqui customizada, por exemplo, ó. Arquivos de cliente, lá a gente tem isso no Facebook também. Tráfego para o site, o que é? Para conversão, para compra, tal. Atividades no aplicativo, engajamento com a publicação e geração de leads. Então ele falta algumas coisas do tipo assim: visualização de vídeo, alcance, reconhecimento de marca. Vamos tratar dessa forma, que não é idêntico, mas se assemelha. Então isso aqui para você não é novo. Então no momento que você for criar o seu público, aqui tráfego para o site, você vai cadastrar o seu site, mostrar qual é o site que você está trabalhando. Para quê? Para que depois o seu pixel rastreie os eventos e possa fazer o remarketing para o site. Arquivo de cliente, se você já tem uma lista de clientes, super simples, você vai subir essa lista e através dos e-mails e números de telefone ele vai simplesmente localizar essas pessoas para mostrar o anúncio para elas. Beleza? Engajamento, se você quiser ter curtidas e compartilhamentos com a publicação, então você roda o engajamento. Para anúncio é muito legal, normalmente a gente roda para gerar a prova social.
e captação de leads. Não tem muito mistério nisso, legal? Continuando a apresentação do menu, aqui a gente tem catálogo, principalmente para quem trabalha com e-commerce, tá? Então você pode criar um catálogo, gerenciar esse catálogo e anunciar esse catálogo. Ó, repara que ele já voltou de novo para inglês, ó. Isso é um errinho que eu tenho notado que acontece direto nessa plataforma. E nem sempre você vai encontrar português. Algumas páginas que você chega no TikTok ainda tá mal resolvido para português, tá? Então aqui, ó, você vai adicionar o seu catálogo de produtos e vai gerenciar ele para anunciar. Eu vou voltar porque o meu objetivo dessa aula não é ensinar o catálogo depois, eu vou ensinar passo a passo. Eu estou apresentando o gerenciador de anúncios do TikTok Ads, beleza? Então vamos lá, comentários, ó. Eu nem usei tudo ainda, tá, gente? Eu já fui praticamente em conversão, que é o que a gente mais gira, e lá eu gerencio nossas campanhas. Repara que mais uma vez, ó, aqui já aparece português, aí você tem que ir lá e gerenciar isso. Infelizmente ainda para gerenciar, instalar meu Pixel, para vocês terem uma ideia, apareceu tudo em chinês, então eu tive que acompanhar um passo a passo em chinês para conseguir instalar meu Pixel. Deu certo, mas não foi uma tarefa muito simples não, tá? Ó, aqui é o seguinte, ó, pesquise o ID de um anúncio para visualizar os comentários dele para você gerenciar. De repente alguém falou mal lá nas suas postagens, dá para você gerenciar por aqui. Como? Copiando o ID do anúncio. Onde copia o ID do anúncio? Na aba anúncio, no gerenciador de campanha, de gerenciador de anúncios, beleza? Aqui é uma central de relatórios, é claro que ela é infinitamente mais simples do que a do Facebook. O Facebook dá para você filtrar por colunas, dá para você organizar da sua forma que você quiser, né? Então aqui, ó, você filtra por dispositivo, por posicionamento, por gênero, por região, por campanhas. De repente você tem muitas campanhas, ó, por ID de campanha, então por objetivos publicitários. Então é uma central legal também, tá? Não vou desmerecer nem merecer, ó, só é um pouquinho diferente do que a gente está acostumado lá. Mas aqui tem as métricas e as dimensões, tudo bem? É uma apresentação e a gente continua por aqui. Aqui, ó, quando você clica em painel, nada mais é do que a página principal dessa BM. Então ele volta lá para a página principal da BM. Eu gosto de fazer esse tour, vamos dizer assim, porque esse tour ele deixa as coisas mais simples, tá vendo? Então o que acontece aqui, ó, eu fiz um anúncio nessa conta aqui que eu criei para fazer especificamente para o nosso curso. Eu criei o que? Uma campanha, um conjunto de anúncios com 3 anúncios. Então é um público experimentando 3 criativos. O que validar melhor é o que vai manter. Então a princípio é isso, beleza? É bem simples mesmo. Aqui, ó, em campanha a gente vai clicar em mais campanha, beleza? Vamos lá. Vai abrir para mim os 3 menus: campanha, conjunto de anúncios e anúncios, igualzinho o Facebook, cara. É assim, vamos falar a verdade, o Facebook resolveu muitos problemas, então as pessoas vão seguindo aí já meio que o caminho, né? Ó, então tá aqui, ó. É importante você saber que a campanha tá ativa, mas ela não tá em circulação, porque ela tá programada. Quer dizer que ela foi aprovada, mas só vai ficar ativa durante a programação. Então tá aqui, ó, campanha, grupos de anúncio e anúncio, iguaizinhos os níveis do Facebook, beleza? Então, ó, grupos de anúncio, eu tô só passando aqui um pouquinho para você entender, ó. Por que está sem vinculação? Porque a data está estimada, se eu não me engano, para... Estava com um andamento muito prolongado, ó. Tá vendo? Dia 19/1, que é amanhã, eu gravo essa aula no dia 18, então ela não está. Mas é legal você saber que lá no Facebook ela só aparece pra gente como campanha ativa depois que está rodando. Aqui não, ela aparece como ativa e lá no nível de gerenciador de anúncio ele mostra que não está ativa. Lá, se fosse no Facebook, apareceria pra gente o que? Programado. Aqui está programado, é isso que aparece no Facebook. Eu faço essa comparação porque é inevitável e eu acredito que torne as coisas mais didáticas para você saber o que muda de uma plataforma para outra. Daqui, ó, são 3 criativos, conforme eu tinha dito para vocês, ó, nenhum deles estão em divulgação, beleza? Vamos continuar então. Campanha, quando a gente colocar campanha, vamos criar uma campanha, colocamos criar, beleza? É um módulo bem simples. Aqui, ó, se você não tem grande experiência, pode optar por modo simplificado. O que é o modo simplificado? Ele não vai te dar muitas ferramentas e opções, mas vai te ajudar a criar de um modo simples, sem o pixel, sem otimizações e tal, beleza? Ó, eu poderia colocar em começar novamente, o que é? Uma campanha que eu fiz anterior, mas eu vou colocar em começar novamente, não vou continuar.
Então repara que aqui, ó, ele fala para você o seguinte: conecte-se com seus clientes, obtenha acesso ao website e gerencie leads. Ele já tirou aqui engajamentos e tal. Repara que se eu clicar em conversão, ó, ele vai automaticamente para o modo personalizado, que é o que eu vou gerar aqui, ó, conversão. Colocar em continuar, olha o que vai acontecer, gente. Ele vai lá para o modo personalizado. Por quê? Porque conversão exige pixel, então automaticamente a pessoa tem que ter um certo grau de conhecimento para configurar o pixel, instalar ele no site e tudo mais. Uma coisa muito importante você saber: você precisa instalar o pixel pelo Google Tag Manager. Você não vai encontrar, pegar o número do pixel e colocar lá no seu site como tantos outros. Por quê? Porque a ferramenta TikTok Ads ainda é muito nova, muito recente. Beleza? Vamos lá. Eu vou titular aqui, ó, como mentoria 30 dias grátis. Beleza? Esse vai ser o nome da minha campanha. Então, aqui, ó, eu posso colocar um website externo, mas eu posso colocar também, ó, um instantâneo do TikTok. O que é o instantâneo do TikTok? Se eu não tenho um website externo, eu coloco o quê? O botão do TikTok, ó. Lá no meu anúncio aparece um botãozinho e eu clico lá. Mas no meu caso, eu não vou usar esse item, eu vou usar um website externo. Por quê? Porque eu tenho página de venda. Beleza? Eu vou selecionar aqui, ó, o meu pixel que já está ativo. Repara que ele está ativo, ó. Então, já selecionei. E aqui, ele pede para você selecionar os eventos, tá? Eu, como só coloquei um evento, é o meu evento, é ele que eu estou usando e tá tudo certo. Posicionamento automático. Se você deixar essa opção, ele vai colocar o que? Sites parceiros do TikTok, a plataforma TikTok e aplicativos que são parceiros do TikTok. Então eu vou colocar, selecionar o posicionamento. Lá no Facebook a gente tem o que? Posicionamento de stories, de feeds, de sites e aplicativos, de vídeo stream e tal. Aqui não. Aqui são esses 3 posicionamentos. Como eu só quero o aplicativo TikTok, eu vou desabilitar esses aqui, ó. Desabilitei, beleza? E aqui eu vou também desabilitar comentários. Ah, mas por que você não quer deixar os comentários? Porque ainda não é o momento de eu ficar gerenciando o comentário. Eu ainda vou aquecer o público, aquecer a campanha. Depois, em um outro anúncio, eu vou gerenciar. Por enquanto, eu estou aquecendo o meu público. Então, eu vou deixar só que eles me vejam no TikTok. Aqui, ó, download do vídeo. Eu posso deixar com que as pessoas façam download do meu anúncio. Vamos supor que de repente meus afiliados também podem usar. Se eu estou lançando um infoproduto, eles podem fazer um download do meu vídeo e usar. Se um vídeo for um vídeo de conteúdo, um editorial, um tutorial, alguma coisa que você esteja ensinando às pessoas, de repente você pode deixar para fazer o download. Não é o meu caso, tá? No meu caso é um anúncio, então não faz sentido as pessoas fazerem um anúncio. E aqui, ó, quando você clica em otimização e criação de campanha automatizada, o TikTok ele vai tomando o poder das coisas. Como nós somos gestores de tráfego, ou melhor, quem não é, está estudando para ser, você pode desabilitar para não deixar automatizado. Por quê? Quanto maior autonomia você tem, você consegue dar as ordens à plataforma. Então eu, particularmente, mais ou menos você chega lá no Facebook e fazer uma campanha automatizada. Então você deixa que o Facebook vai escolhendo seu público, o Facebook vai escolhendo suas coisas para você, né? Aqui não, aqui a gente vai usar as coisas personalizadas, beleza? Então vamos lá, ó. Segmentação automática, como eu te falei, a segmentação personalizada. Então vamos na personalizada. O local, você sempre tem que colocar um local, ó. Então você colocou Brasil. Ah, mas eu quero só São Paulo. Aí você vem aqui e coloca, de repente, quando você clica em Brasil, é legal às vezes você saber, ó. Vou colocar aqui, ó, Brasil. E aqui, se for por estado, você abre a aba aqui do cantinho, ó, já aparece para você os estados. Quando você chega no Alagoas, por exemplo, nas Alagoas, você abre, já tem lá as cidades e assim vai. Então se eu chegar em São Paulo, de repente, ó, tem São Paulo e outras cidades e assim vai. É claro que ainda está bem limitado, como eu te falei. Tome muito cuidado com o tipo de segmentação que você vai colocar, que ainda está tudo muito no começo. Eles vão melhorar e isso não é uma crítica, é só, eu acredito que toda a plataforma passa por melhorias. Até hoje o Facebook passa por isso. Idiomas, é o idioma do navegador. Então se você quiser pessoas que falem inglês, então você vai precisar selecionar aqui. Eu não coloquei sem limite, porque o TikTok ele também é muito famoso em outros países. Ó. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou selecionar português. Eu posso colocar inglês e posso colocar outros idiomas. Eu vou colocar português. Tudo bem? Olha lá. Ah, você não quer anunciar em inglês? Nesse momento não. Como você seleciona o gênero? É só você clica na aba masculino e feminino ou que seria todos lá no Facebook, aqui está escrito sem limite. Sem limite, o meu público eu entendo que corresponde melhor à idade de 18 a 34 anos até 45, tá? Então é isso que eu vou colocar aqui, ó. Audiência, eu posso colocar aqui algumas coisinhas do tipo assim, ó.
Eu posso incluir audiências conectadas ao meu perfil, que não é o meu caso, tá? Eu posso criar aquelas minhas audiências lá. Você lembra aquele botão que apresentei para vocês no começo, de criar público customizado e tal? Na aula de públicos você vai aprender a criar, mas não é o momento, tá? Então eu nesse momento não estou fazendo público personalizado, então não vou usar audiência. E aqui seria exclusão, de repente exclusão de quem perdão, gente, exclusão de quem pisou na página de obrigado e assim por diante, como acontece no Facebook, beleza? Beleza. Aqui, ó, gente, tem uns públicos que eu já tenho salvo, ó, públicos de interesse. Eu posso selecionar tudo, ou eu posso adicionar interesse, tá vendo? Vamos lá. Se eu quisesse adicionar interesse, Cajá, você clica aqui e aqui ele te dá algumas sugestões, como o próprio Facebook, ó. Então você pode fazer as suas buscas, tá? Por viagem, por exemplo, e aqui vai ter agências de viagem, produtos de estimação, aplicativos, reforma residencial, enfim. Aqui é aquela coisa que a gente sabe que é teste e brincadeira, né? Pra gente saber os que melhores funcionam. Se você colocar alguma palavra aqui, não é tão preciso quanto o Facebook. Aqui você às vezes coloca marca, você coloca comportamento, interesse, você coloca até mesmo canais de YouTube, às vezes encontra lá, você vai colocar na porta dos fundos, aparece. Então é importante você saber disso. Algumas coisas aparecem, ó. Se eu colocar aqui, por exemplo, marketing, ó, apareceu marketing e publicidade. Então, para quem anuncia para marketing digital, pode ser legal, beleza? Então, só estou aqui explorando um pouco esse campo aqui para você saber. Se você se arrependeu do que você fez, clica no lixinho e exclui. Comportamentos e interações em vídeo, ó. Aqui quando você coloca isso, o que que é? Você pode pegar os vídeos mais curtidos, os comentados, compartilhados. Então, você pode colocar aqui, por exemplo, por categoria de entretenimento, categoria de negócios. Então eu posso fazer o seguinte: pessoas que curtiram determinado vídeo. Então vamos supor que eu estou anunciando um produto sobre carro, então pessoas que curtiram vídeos sobre carro, pessoas que curtiram lifestyle, ou seja, pessoas lá na lancha, no barco, em viagens e tal. Então eu tenho esse tipo de segmentação aqui, beleza? Volto a dizer, aqui tem os subitens que devem ser explorados, ó, beleza? Essas setinhas aqui, ó, no canto, é sempre importante. Selecione o período para incluir as ações, de 7 a 15 dias. Beleza? O que é as ações? Os comentários que aconteceram nos últimos 7 dias. Pessoas de marketing digital nos últimos 15 dias. Então, vou colocar aqui, ó. Entendeu? 15 dias. Mas eu não selecionei nada, então para mim não vai fazer sentido. Uma outra coisa aqui, que é interações do criador. Quem é o criador? Eu estou colocando um conteúdo, então é gente que interagiu com o meu conteúdo. Então seria aqueles públicos personalizados do Instagram, pessoas que seguiram minha página, pessoas que curtiram meu Instagram, que salvaram minhas postagens. Então seria isso. Aqui, tá vendo, ó? Que seguiu ou que visualizou meu perfil. Então é isso que você vai encontrar aqui. Aqui são os dispositivos, nada muito simples, né? Nada muito complexo, de Android ou iOS, ou sem limite. No meu caso eu trabalho com sem limite. E aqui, ó, habilitar a expansão. Existe esse botão lá no Facebook está escrito aumentar o alcance, né? Expandir o alcance. Esse é o termo que o Facebook usa lá. Se você tem dúvida sobre o seu público e quer expandir, ó, tá aqui. No meu caso, por que tem esses botões aqui? Porque na minha segmentação eu só coloquei idade, ó. Se eu tivesse colocado idioma, lá embaixo tinha aparecido mais segmentação para mim, outras segmentações de idioma, de gênero. Se eu tivesse colocado mostre somente para mulheres, aqui eu poderia expandir para homens também, entendeu? Então vamos supor que eu tivesse selecionado aqui, ó, só para você entender, masculino. Aqui embaixo vai abrir, se eu quiser expandir o gênero, entendeu? E assim vai. Então, como eu não determinei gênero, aqui embaixo ele está desabilitado a coluna gênero. Vamos lá. Passei, coluna gênero está desabilitada, beleza? Então, expandir a idade. Vou colocar aqui, como é muito novo pra gente, a gente está sentindo uma novidade aqui, ó. Vamos lá. No Facebook você anuncia no mínimo $1 por dia. Aqui você tem que anunciar no mínimo R$20. Já deixa escrito aqui para vocês. Você tem que colocar vintão, beleza? Por dia. Unidade de moeda, BRL, Brasil. Aqui, ó, ele está sempre habilitado a veicular continuamente. Se você tiver uma data de término, clica em encerrar, abre o calendário, vai até a data. Então hoje a gente está falando numa terça-feira, eu vou rodar até sexta. Beleza? Estamos rodando até sexta, dei o ok. Então ele já está a partir de agora. O dia todo ou selecione horário específico. Então se a gente quiser selecionar horários, ó que legal. Bacana, né?
Não é legal isso aqui? Lá a gente só consegue fazer isso aqui naquela questão de ABO e CBO. Quando você programa, por exemplo, vários conjuntos de anúncio para gerenciar um mesmo investimento. Lá no Facebook funciona assim. Aqui não, aqui você consegue gerenciar isso mesmo não fazendo... se você quiser um único conjunto de anúncios, você consegue colocar o horário. Tá? Então é muito legal isso. Eu vou colocar o dia todo. Aqui, ó, meta da otimização. Por clique ou por conversão. Então tá aqui, ó, mostrar os seus anúncios para as pessoas com mais chances de clicar nele. Mostraremos seus anúncios para as pessoas mais propensas a realizar conversões. Então, eu vou deixar em conversão, beleza? Limite de custo, eu posso colocar um limite se eu tiver já valores de lance. Putz, eu já fiz campanha, tô pagando caro, tô pagando barato, tal. Se eu já tô mais experimentado na plataforma TikTok, aqui é o lugar. Eu vou colocar o menor custo, beleza? Vamos para avançar. Quando a gente vai aqui, ele tá seguindo essas etapas do lado esquerdo. O que essas etapas mostram pra gente? Nada, igualzinho o Facebook, campanha, conjunto de anúncio e anúncio. Agora eu tô no nível de anúncio. Então no meu anúncio eu vou colocar aqui, ó, mentoria 30 dias grátis. Beleza? Beleza. Repara que aqui, ó, ele fica um megafonezinho e ele fala o seguinte, ó, definir a identidade personalizada. Se eu quiser usar minha conta do TikTok pessoal, eu habilito aqui, ó, e ele vai mudar automaticamente para minha conta de Wanderson, ó, tá minha fotinho com a minha filha. E aqui embaixo ele só dá a chance de usar as postagens, ele não deixa eu subir muitas coisas, ó. Postagens do meu perfil eu uso aqui. E aqui seria realizar o upload e adicionar a biblioteca. Repare que se eu não estiver usando isso aqui, se eu desabilitar, ó, desabilitei, eu não vou ter como realizar o que? Selecionar as minhas postagens, beleza? Então é muito legal você entender esse botão. Você usa a sua conta, você consegue usar suas postagens. Você não usa a sua conta, desabilitou suas postagens, beleza? Vamos lá. Ó, aqui eu já tenho uma biblioteca. Se você quisesse realizar o upload, não tem mistério, gente. Clicou aqui, sobe o anúncio, ó lá, subiu o anúncio. Só para você entender. Tudo pronto para fazer o upload, realizar um upload. Estou subindo aqui, gente, para mostrar para vocês, mas vai até dar coincidência porque eu já tenho isso na biblioteca, tá? Então, lembrando que o TikTok é uma plataforma vertical, pense em anúncio desse tipo e tudo mais. Repare que durante todo o tempo, assim como o Facebook, ele vai dando erro de validação, ó, quando alguma coisinha está errada. Então aqui o que está faltando? A copy. Então eu vou colocar aqui, ó, bônus mentoria grátis por 30 dias. Beleza? Vou colocar um sinalzinho de mais aqui, ó. Mais bônus de mentoria grátis por 30 dias. Ah, Kátia, eu quero colocar mais criativos. Não tem, ó, repara que eu coloquei aqui, ele desabilitou o erro de validação. Não tem problema, eu quero adicionar mais criativo, clico aqui em adicionar, ó, abriu novas. Então o que é? Aquela coisa que a gente lá no Facebook chama de criativo dinâmico. Você coloca lá vários criativos, várias copies, e ele vai gerenciando as que a pessoa mais clicar, mais corresponder, mais você tiver sucesso junto à sua audiência, ele vai gerenciando o seu investimento, beleza? Então aqui também não tem grandes novidades. Vamos lá. Quero gerenciar, me arrependi, excluir, é só excluir. Vou pegar na minha biblioteca agora, porque na minha biblioteca já tem bastante coisa, ó. Vou colocar esse anúncio aqui. Mais bônus de mentoria grátis por 30 dias. Gente, aqui, ó, se você quiser adicionar os áudios do TikTok, você consegue clicar aqui em mais, ó. Esse, por exemplo, aqui não tem áudio, tá? Então só pra você entender, é uma vinheta que não tem áudio, beleza? Então tá lá, ó. Quer aprender a fazer um som como esse, tal. Não tem áudio. Se eu quiser acrescentar áudio, clico em mais, vai abrir para mim uma biblioteca de áudio, onde eu posso ouvir os áudios e saber se tem a ver com o meu anúncio, com a minha chamada, para deixar uma coisa mais, vamos dizer assim, sensorial, né? Porque a pessoa é impactada também pelo áudio. Então aqui, ó, aparece já para mim uma bibliotecazinha,
Aí eu posso selecionar as faixas mais usadas, posso pegar por gênero, eu vou pegar as mais usadas, tá? Por que mais usadas? Porque tá no inconsciente coletivo das pessoas. Posso dar um play aqui, ó, por 1 minuto o áudio vai aparecer, tá? Ó. Não sei se dá pra vocês ouvirem aqui é o volume, ó. Eu posso aumentar o volume, posso abaixar. Esse é o volume que corresponde à sua trilha, beleza? Eu não vou usar, então fechei. Simples assim, beleza? Ai, mas eu me arrependi, eu gostaria de... Aqui, ó. Você tem certeza de sair? Sim. Ó, eu me arrependi, eu quero excluir isso. Então eu excluo esse, adiciono de novo. Ó, deu erro de validação aqui. Por que deu erro de validação? Porque eu fui lá e alterei e deu alguma cagadinha, tá? Então, deu alguma cagadinha, a gente vai ter que mexer nisso aqui daqui a pouco. Vamos lá, eu tô nesse aqui, ó. Vou pegar da biblioteca. Eu tô abrindo umas coisas, experimentando, gente. Pode ser até que a plataforma deu uma bugada, mas é legal você já ir tendo uma ideia. Olha lá. Coloquei mais um textinho. Olha lá. Beleza? Mais um textinho. Texto inteligente. Se eu quiser colocar texto inteligente, nós sabemos que texto inteligente nada mais é, cara, que aquela coisa de você poder escolher a fonte. Por exemplo, aqui eu posso escolher fonte, eu posso escolher o idioma, eu posso escolher as palavras-chave, posso traduzir algumas coisas, enfim. Eu ainda não explorei muito o texto inteligente porque eu normalmente já venho com as minhas copies prontas, tá? Então eu não crio muita coisa nisso. Então, ó, só para vocês terem uma ideia, aqui está me pedindo a URL, por isso que ele está dando esses erros de validação. Então eu vou abrir aqui o nosso CT Ads, que é a minha página de venda, ctads.com.br. Quando chega aqui em ctads.com.br, eu gosto de copiar a URL. Por quê? Porque é importante você saber, e eu vou mostrar isso para vocês na prática, que se eu colocar o HTTP sem o S aqui, ó, ele vai me dar uma seguinte mensagem, ó. HTTP podem não ser abertos para os usuários de dispositivos iOS do 9 em diante, tá vendo? E Android 9 em diante. Aí você fala, Cajal, o que é o HTTP e o HTTPS? HTTP é uma linguagem que ela é aberta, ou seja, outras pessoas podem fazer, não é um site tão seguro. E o HTTPS são sites criptografados, ou seja, eles são mais seguros, eles aparecem um cadeadinho, como esse que aparece aqui, ó. Entendeu? Então, quando eu mudar para HTTPS, ele vai fazer um novo escaneamento e vai tirar aquela mensagem de erro aqui. Repara que ele já tirou o erro de validação, ele está verificando a URL, eu estou esperando para não ficar aparecendo aqueles erros de validação como está acontecendo aqui em cima, ó. Aí eu vou fazer aqui em cima a mesma coisa, ó. Coloquei, ele vai fazer também a validação, ó. Coloquei, validou, tá vendo? Aqui é o seguinte, ó, se você marcar essa caixa, você você permite que as pessoas vejam tudo o que acontece no seu anúncio, as suas métricas, quanto deu de curtida, compartilhamentos, de conversão e tal. Se você quiser que as pessoas possam ver, é só você marcar aqui. Ah, mas onde que fica essa central? Ó, central de criativos. Não tem a central de criativos do Facebook? Tem a central de criativos do TikTok, cara. Igualzinho. Vem aqui, ó. Clica nas soluções aqui, é o primeiro que vai aparecer para você. Tem a central de criativos. Opa, acho que não veio a central de criativos. Espera aí. TikTok. A central de anúncios, acho que é. Anúncios. Eu pego sempre pelo Google. Eu devia salvar isso como preferências, né? Central de anúncios. Não é central de anúncios. É central de criativos. TikTok. Ads. Ele tem, tá, gente? Vou até deixar o link na aula para você, porque fica mais fácil de você entender onde fica. Eu vou pegar depois no Google com calma e vou deixar aqui na aula, mas em geral é o seguinte, é uma central de criativo onde você consegue pesquisar os que estão mais vendendo e os que não estão. Depois vou deixar o link na aula, fica tranquilo, pra gente não perder tempo e o vídeo não se prolongar, eu deixo o link aqui no final. Então nesse momento eu não quero marcar, por quê? Porque eu não quero que minha concorrência veja meus compartilhamentos e tal. Aqui é o URL de rastreio, igualzinho no Facebook, não tem mistério. Aqui eu coloquei 2 criativos, se eu quiser acrescentar 3, pode? Pode, só vir aqui, seleciona o criativo, pega da biblioteca, se tiver alguma coisa mais interessante, seleciona, confirma, tá vendo? A mesma coisa, vai lá, valida o site,
valida o site e mais a cópia, mais bônus, mentoria grátis por 30 dias, beleza? Gente, não tem muito segredo. Como você já está fazendo nosso curso de Facebook Ads, aqui você vai tirar de letra, porque o Facebook Ads é muito mais complexo que o TikTok Ads. E aí, se você quiser acrescentar mais, é só ir acrescentando, gente. Aqui não tem muito mistério, beleza? Deixa eu ver aqui se eu vou publicar algo diferente. Não, pra mim tá tudo certo, cara. Eu vou manter, tá? E fechei. Vou excluir aqui porque eu não preciso de mais um. Então foram 3 criativos para 3 copies, padrões, URL de rastreamento, enviar. Quando a gente envia, gente, se tem algum errinho, vai aparecer aqui algum errinho, como acontece muitas vezes, ó, criação de anúncio, o anúncio está sendo criado, tá tudo certo, beleza? Olha lá, ó, parabéns, seu anúncio foi criado, será realizado. Cara, não tem mistério. Eu vou deixar aqui agora o link na aula, que é para você ter a sua biblioteca de anúncios do TikTok, para você ver os tipos de anúncios que convertem bem e os que não convertem bem. Tá na mão aqui, ó, tá em análise ainda, ó, repara que esses já estão em análise, ó, tá vendo? E aqui embaixo ele não está no horário, ó. Eu vou abrir aqui a aba para você enxergar um pouco do que está aparecendo, ó. Não está na hora programada, tá vendo? Essas campanhas. Esse aqui está em análise. Espero ter te ajudado. É uma primeira apresentação do TikTok, é um bônus do curso para você já começar a brincar aí e ir se deliciando com essa nova plataforma, porque eu tenho certeza que está convertendo bem pra caramba. Eu já converti algumas coisas, essa conta está em branco porque eu criei ela para dar essa aula do curso e não ficar abrindo métricas dos meus clientes aí, porque nem todos se sentem confortáveis com essa abertura, beleza? Fiquem bem e até a próxima aula. Um abraço e até mais.